o trabalho de ex-jogadores brasileiros de futebol no ensino do futsal para crianças japonesas. Alô, alô, Planeta Brasil! Hoje a gente vai dar um pulo até a cidade de Hamamatsu, onde vivem 10 mil brasileiros. Mas essa população já chegou a ser de 20 mil brasileiros em 2007, antes da crise econômica mundial de 2008. Em Hamamatsu, a nossa equipe conheceu ex-jogadores que hoje treinam crianças entre 5 e 17 anos para os campeonatos regionais de futsal. Uma equipe de ex-jogadores comanda uma escola de futsal, que tem 180 alunos, onde 70% dessa criançada são japoneses na faixa etária de 5 a 17 anos. Marcos Monteiro é um dos professores da Escola Espaço. Fundada em 2008, com o objetivo de encaminhar crianças talentosas para a Liga Profissional Japonesa de Futsal, a F-League. Marcos, que gerencia a escola há pouco tempo, conta que o trabalho tem exigido dele uma maratona diária. Eu dou aula dia de segunda-feira em Toyohashi, passo o dia inteiro. Na parte da manhã eu dou aula para a escola brasileira. Na parte da tarde eu trabalho com a escolinha. Na terça-feira eu dou aula aqui no Hamamatsu Arena, na quarta e na quinta também. Na sexta-feira eu dou aula para adulto em Toyohashi. No sábado, de manhã, até as 2, 3 horas da tarde eu dou aula para a escolinha lá também. E domingo normalmente é campeonato. Domingo normalmente é campeonato. É uma vida corrida. Nascido em São Paulo, Marcos cresceu em Londrina, no Paraná. Ele carrega em seu currículo passagens pelas categorias de base do Portuguesa e do Londrina Esporte Clube. Aos 17 anos, veio ao Japão com a família, em busca de oportunidades profissionais, seja no trabalho da fábrica ou no esporte. Aqui no Japão comecei a ingressar nos clubes amadores da região aqui, né, porque quando começou o futsal aqui no Japão, né. Marcos retornou ao Brasil aos 21 anos, época em que ele disputou o futsal em campeonatos paranaenses. Mas a vontade de entrar em um time no Japão o trouxe de volta à cidade de Hamamatsu, região onde o futsal estava ficando forte, graças à iniciativa de um brasileiro, o Mário Yasumitsu. O Mário, ele começou a liga de futsal aqui na cidade de Tenryū. Ele foi o pioneiro nessa área. E os campeonatos, os times, na verdade, os times japoneses, em vez de ir para o Brasil, sabia que encontrar os brasileiros na região de Tenryū, aqui nos campeonatos de Tenryū, que os times brasileiros amadores participavam desse campeonato. Então, em vez de ir até o Brasil, preferiam vir até aqui. Então, o campeonato dele foi ficando cada vez mais forte. Foi ficando, né, com um nível bem alto, né? Foi a partir daí que o futsal foi se espalhando. E eu levei sorte por ser da região aqui também, né? E foi assim, participando de torneios amadores e vencendo a maioria deles, que o nome do Marcos foi ganhando destaque na comunidade brasileira e entre os jogadores japoneses que se interessavam no futsal. Apesar que tinha algumas empresas, assim, os mercados, assim, existia um apoio maior para os times amadores. Como o futsal, os jornais na época, não existia mídia, internet, né? Na época os jornais davam bastante ênfase para esses campeonatos amadores. Então as empresas também ajudavam os times amadores brasileiros. Copa Geal, torneios regionais de Guma, Shizuoka, Aichi e campeonato nacional. Foram 8 anos de inúmeras conquistas nos campeonatos amadores. E assim que a Liga Profissional Japonesa foi criada em 2007, vieram os convites para atuar na F-League. Só que o Marcos recusou todas as ofertas. Ao contrário dos colegas que até hoje comandam times profissionais. No primeiro ano de liga, houve um convite para mim ingressar num time profissional, né? Mas as condições financeiras, por ser o primeiro ano de liga ainda, os clubes ainda não estavam fortes. Até hoje ainda eles não estão fortes hoje, assim, em termos financeiros, né? E para uma pessoa que tem família, tem filhos, é complicado você se sujeitar a jogar, realizar um sonho profissional por uma quantia baixa, né? Sendo que tem as contas para pagar no final do mês, tem as responsabilidades de pai também, né? Então
isso daí não me deixou aí, sabe? Ainda eu continuei na fábrica trabalhando, eu optei por ficar na fábrica ainda, sabe? Esse daqui foi de 2001, ó, 24 de fevereiro de 2001, quando a equipe do Pitila foi campeão, né, da Copa Jal. Na época era o jornal ainda International Press ainda, né, ó. Vamos lá? Vocês estão conversando aí, eu não pensava em ensinar, eu pensava que eu não conseguiria ficar longe. Como que eu iria fazer para ficar longe do esporte? Porque eu amo isso daqui, sabe? Eu vivo isso daqui 24 horas. Às vezes até em casa, assim, eu chego, deito na cama, eu fico escutando rádio do Brasil para ver quanto tá o jogo do São Paulo, do Corinthians, do Vasco, do Flamengo, para poder comentar no outro dia, sabe? Eu respiro o futebol, sabe? O futsal, o futebol. Ensinar mesmo, né? Foi que através de um amigo que tinha uma escolinha, ele me convidou para mim vir ajudar, porque eu jogava, ele sabia que eu tinha o conhecimento do jogo. Ele perguntou se eu não queria conhecer as crianças, fazer algum trabalho, né? Eu falei, eu vou, né? Assim, chegando lá, eu, sabe, comecei a pegar gosto também. Falei, pô, ensinar criança, ensinar uma coisa que eu fiz a vida inteira, né? Eu acho que eu vou continuar nesse meio por um bom tempo então, né? Sabe, vou continuar, vou lutar por isso agora, né? E a convite do japonês Hiroshi Takamatsu, Marcos passou a fazer parte da família Espaço. A sua primeira missão foi divulgar os benefícios da atividade esportiva nas escolas brasileiras e japonesas. Aí ele me convidou, eu e o professor Kimiyoshi. Aí nós viemos para cá, começamos a fazer a propaganda, chamando os amigos, panfletando, sabe? Lutando aqui, ali, chamando, indo nas escolas, fazendo visita nas escolas. Foi crescendo, foi crescendo, foi crescendo. Hoje, graças a Deus, está bem estruturado. E graças ao seu currículo de 8 anos de futsal no Japão, Marcos conquistou a confiança até mesmo de alguns jogadores da J-League. Eu sou procurado, às vezes, por pais de jogadores de clubes como Júbilo, sabe? Sou procurado pelos pais, às vezes eles falam assim, eu quero que o meu filho aprenda o futsal também. Por quê? Porque eles têm como exemplo Ronaldinho Gaúcho, Ronaldo, Zidane, todos eles, Romário, todos eles jogaram futsal. O sucesso dessas celebridades só ajudam a promover as vantagens do futsal no treinamento do futebol de campo. O futsal ensina você raciocinar mais rápido, porque ele é mais rápido, assim, a quadra, a bola corre, sabe, muito. O futsal ele exige muito a marcação. Na hora de marcar, é diferente do campo. No campo, às vezes, a bola vai, tá entendendo? Vai lá do outro lado. Lá você não precisa ir lá, porque tem a pessoa da defesa. No futsal, não. É você e você, meu. Se o rapaz for, você tem que ir junto, entendeu? Isso daí vai criando, né? Vai criando na criança ou no atleta a obrigação de marcar também, né? É isso mesmo, é pouca gente na quadra. São apenas 5 jogadores de cada lado. Goleiro, fixo, 2 alas laterais e o pivô, que fica mais próximo do gol do adversário. E como o Marcos disse, a tática de marcação é geralmente homem a homem e por toda a quadra. Os jogadores brasileiros estão sempre se destacando nas partidas da F-League, mas o professor Marcos acredita que em pouco tempo esse posto pode ser tomado pelos donos da casa. O futebol, o futsal aqui no Japão evoluiu muito. Evoluiu porque isso daqui já é da cultura do país, eles são dedicados. Isso daí nós temos que reconhecer que eles são dedicados, sabe? E nessa parte aí eles evoluíram, foi natural. Vai continuar evoluindo, eu tenho certeza que vai continuar evoluindo. Não só os pequenos jogadores, os pais também costumam reservar boa parte do tempo às aulas de futsal. Essa mãe viaja 2 horas de carro para trazer o filho à escola. Meu filho Keito começou o futsal há 6 meses, influenciado pelo pai que joga na J-League. Mesmo sendo longe, eu venho porque é uma atividade que o meu filho gosta muito, disse a mãe do aluno. Hoje a escolinha Espaço, graças a Deus, assim, sabe, a gente sabe que a gente vê o resultado do nosso trabalho também nos campeonatos.
Hoje a Espaço, as principais categorias sub-8, sub-10, sub-15, sub-18 estão disputando os principais campeonatos na região de Shizuoka. E a Aichi-ken também. O Shizuoka é o celeiro do futebol aqui no Japão. E graças a Deus aqui a equipe da Espaço quando não está liderando, está sempre ali sabe, na ponta, está querendo chegar, sabe? Nós estamos sempre ali entre os primeiros, sabe? Mas para isso a gente treina, força, corre atrás, soa também junto com ele, sabe? Isso daí é o resultado, sabe? Isso daí também é uma das maiores propagandas nossas, sabe? Tá ganhando campeonato. Se está ganhando campeonato, é porque o trabalho está sendo bem feito. Crianças que sonham com a Liga Profissional de Futsal. Afinal de contas, quem não gostaria de estar na F-League, não é verdade? Depois do comercial, você vai conhecer outros ex-jogadores que hoje são assistentes do professor Marcos. Não saia daí. O Planeta Brasil de hoje destaca o trabalho de ex-jogadores de futsal e a garotada que aprendeu com eles o significado verdadeiro da palavra vitória. Isso aqui é um ônibus da escolinha também, que a gente carrega as crianças, assim, quando mora muito longe, né, da região de Hamamatsu ou meio afastado da região de Toyohashi, não, sabe, o pai às vezes não tem condições de estar vindo trazer para a escolinha. Se tiver no nosso alcance, a gente acaba utilizando o ônibus, né? A escola de futsal, que ensina crianças das regiões de Aichi e Shizuoka, não tem local próprio de treinamento. Em Shizuoka, os treinos são realizados após as 21 horas, no ginásio Hamamatsu Arena. Aqui no Hamamatsu Arena faz 1 ano e meio que eu estou dando aula aqui no Hamamatsu Arena. O Hamamatsu Arena, bom, acho que a maioria dos brasileiros deve conhecer. Aqui no Japão não é a melhor, mas está entre as melhores, sabe? É um dos melhores ginásios do Japão. Até porque recebe jogos da seleção brasileira, seleção brasileira, jogos da Liga Mundial, de vôlei, né? As crianças aqui, elas têm que levantar a mão pro céu, porque que lugar do mundo, de repente, uma criança tem uma estrutura dessa para treinar, né? São poucos lugares do mundo, né? Então, com certeza, essas crianças elas são privilegiadas também. Às vezes o Brasil quase sempre na quadra de cimento. Isso, né? Ó, uma quadra com uma estrutura dessa. Ó, tem até mola embaixo do piso, se cair para não machucar, né? A nossa intenção aqui hoje, né, com o crescimento da escolinha, não é fácil, até pelo fator financeiro, mas existem as parcerias que estão com nós hoje aqui, as empresas que acreditam no esporte, que levam, sabe? E em conjunto a gente está tentando fazer um trabalho para montar uma quadra, sabe? Montar uma quadra especial, até porque uma quadra nossa mesmo, dá espaço, sabe? A gente tem essa vontade, sabe? Isso é um sonho, talvez não muito distante, sabe? Nós estamos trabalhando para isso. Kimiyoshi é outro brasileiro que corre atrás do mesmo sonho. Ele, que conhece o Marcos há 7 anos nos campeonatos amadores de futsal, hoje trabalha como professor da escolinha. Mas somente de noite, porque de dia ele continua garantindo a renda da família como operário de fábrica. Correria, mas é uma correria satisfatória, né? Porque a gente faz o que gosta, né? E é gostoso estar no meio das crianças, né? Eu particularmente trabalho há bem mais tempo com criança, né?
Eu dou aula para criança, já tem uns 8 anos que eu trabalho com isso, né? Então eu parei um tempo, agora eu estou aí de novo dando uma força para eles. Mas é satisfatório, né? Unindo o útil ao agradável, né? Gosta de criança, gosta de bola. O japonês Takamatsu é o sócio do Marcos. Ele vem acompanhando o desenvolvimento das crianças praticamente desde a fundação da escola. É um trabalho gratificante, segundo o Takamatsu. A recompensa do meu trabalho é ver o crescimento do aluno, acompanhar o seu desenvolvimento e projetar o futuro dele. Uma escolinha, por exemplo, no caso aqui, você vê os meninos aqui tudo treinando, não foi só eu, sabe? Tem que ter pessoas boas com você, pessoas do bem, pessoas que gostam do esporte, que te incentivam, sabe? Para acontecer, ver as crianças aqui, sabe? Olha que coisa linda, né? Mas isso daí é graças a pessoas que estão em voltas também, sabe? Que torcem por isso, querem ver o esporte, vejam o esporte como uma coisa importante para uma criança, né? E o outro professor, também ex-jogador de futsal, é o Márcio Miyamoto. Durante o dia, ele trabalha como operário de fábrica em Hamamatsu. E de noite, ele cuida principalmente das crianças do nível iniciante. Eu sempre joguei, né? Sempre joguei. Então eu tinha um time com meu primo lá em Iwata. Aí a gente jogamos bastante os campeonatos aqui em Hamamatsu, regiões. Sempre confrontando com o Marcos, com o Kimio. Aí eles montaram a escola e me chamaram para ajudar eles aqui. Para as crianças, o futsal ensinado pelos ex-craques da bola só tem ajudado a aperfeiçoar os talentos. E de quebra, deixa bem próximo o sonho de se profissionalizar no esporte aqui no Japão. Eu acho que todo mundo aqui gosta, né? E acho que todos nós temos um sonho, né? Então, acho que pra mim, assim, se for possível, eu tenho um sonho de ser um jogador. Mas caso não seja possível, mesmo assim, estou feliz em estar aqui. Eu estava treinando no campo, então aí para futsal tem uma grande diferença. No time, você acha que está jogando bem? Tá muito pra aprender, eu acho. Eu gosto porque é uma coisa que me faz bem, né? Desde pequeno eu cresci no meio do futebol, futsal, né? Quando vim pro Japão dei uma parada assim, né? Mas agora eu retornei 2 anos, né? Com um espaço. E tá sendo bom pra mim, né? Bom pra tudo. Esporte é bom pra parte física, né? Mental, então é importante, né? Criança precisa de atividade esportiva, independente, não precisa trazer o filho aqui para fazer futsal. Faça natação, basquete, vôlei. Deixem eles fazerem atividade esportiva porque até o pensamento deles vai ser diferente. Eu quero ser jogador de futebol quando crescer. O pequeno Gabriel, fã do jogador Messi, conhece bem as vantagens da prática do esporte. Ele é só dedicação, nas quadras e nos livros. É durante os intervalos dos treinos que o Gabriel aproveita para fazer a lição de casa. Como dizia Leonardo da Vinci no século XV, mente sã, corpo são. E o professor Marcos acredita que o seu trabalho tem ajudado a diminuir um outro problema: a obesidade infantil. Se você pegar a maioria dos alunos das escolas brasileiras aqui, a taxa de obesidade infantil é muito alta. Eu vivencio isso. O brasileiro, muitos deles, não são todos, é claro, muitos deles que estão nas escolas brasileiras e não têm uma atividade esportiva adequada, a obesidade infantil e a coordenação motora dela é diferente de uma criança que tem, sabe, uma vida esportiva ativa, né? Muitos pais me procuram e falam: Marcos, eu quero tirar o meu filho da frente do computador, ele só fica no game, só fica comendo salgadinho e jogando game, sabe? Eu falo: traz pra cá que aqui é o lugar certo, traz pra cá, traz esse safado pra cá, eu falo desse jeito, né? Aí vem pra cá, sabe, eu tento trabalhar o psicológico deles também, falar: o importante é o esporte, sabe? Isso daí, sabe, é uma satisfação diferente, né? Eu me sinto privilegiado por fazer o que eu gosto. Eu sei que às vezes deve ter várias pessoas que devem pensar: pô, é fácil, né? Pô, é legal, tal, sabe? Pô, não tá na fábrica.
Com certeza, eu tenho isso daí, eu dou o maior valor para isso, mas existe a parte da responsabilidade de cuidar de crianças. Isso daí também não te deixa descansar, sabe? Você não pode falhar com criança, com pais, com pessoas. Você está trabalhando com um ser humano, não pode haver falha, né? Então isso daí te deixa tenso também, te cansa, sabe? Às vezes não cansa fisicamente, mas mentalmente, às vezes cansa, sabe? Eu vou falar pra você. Bate às vezes, sabe, aquela vontade de dar uma descansada, né? Mas a gente não pode desistir, a gente olha pra eles, sabe? Eles têm uma energia, eles passam a energia pra nós e vamos que vamos. Eu tenho que agradecer mesmo, de coração, cada pai de aluno que traz ele pra cá, sabe? Ele tá trazendo um maior bem, né? O maior bem dele para nós, treinadores, cuidarem dele, sabe? Então isso daí é uma confiança, sabe? Isso daí eu agradeço, sabe? O maior agradecimento que eu tenho com relação a estar nesse meio também é com relação aos pais dele, sabe? Os pais dessas crianças, sabe? E pode ter certeza que tá sendo recíproco, sabe? A gente está lutando todo dia na hora dos treinos, não só eu, os treinadores, aqui a gente fica em cima, querendo sempre melhorar cada aluno, cada menino que está aqui. Marcos, Kimiyoshi e Márcio, 3 brasileiros que estão ajudando a construir o futuro do futsal no Japão. A realização do sonho da quadra própria é só uma questão de tempo. O importante eles já conquistaram: a confiança dos japoneses. E o futebol não é apenas um esporte de meninos. A unidade de Toyohashi dessa escola tem uma turma só de meninas. Na verdade, a procura aumentou bastante depois que a seleção japonesa feminina de futebol de campo ganhou a Copa do Mundo realizada este ano. E o Planeta Brasil de hoje vai chegando ao fim, mas se você faz uma atividade interessante ou conhece algum personagem que está fazendo algo bem bacana aqui no Japão, já sabe, é só escrever pra gente naquele endereço que você já conhece, planetajapão@ipcworld.co.jp. Lembrando também que o nosso blog sempre tem espaço para sua participação, é só entrar lá no site da Globo Internacional, tá bom? Bom fim de semana a todos, um grande abraço e até a semana que vem. Coração, todos juntos vamos pra frente, Brasil, Brasil.